O presidente do Banco Central, que Lula apontou, maioria de diretores também apontados por Lula, votaram hoje por unanimidade para elevar a taxa básica de juros no Brasil, dizendo que vão aumentar ainda mais na próxima reunião do Comitê de Política Monetária daqui a 45 dias. Era o que se antecipava, era o que se achava que aconteceria, dada a taxa de inflação e aquilo que o próprio Banco Central disse que faria. Isso aconteceu no final do ano passado. É claro que uma taxa dessas é sufocante e esfria a economia. E a popularidade de governo algum lida bem com inflação, juros altos e economia diminuindo o ritmo de crescimento. Então, a pergunta crucial é a seguinte: o que o governo Lula III vai fazer? Vai mudar o rumo da política fiscal expansionista, que é entendida como um dos principais componentes da inflação? O governo não vê assim. Vai dar mais ênfase no corte de gastos do que na arrecadação para equilibrar contas públicas que nunca fecham? O governo não está empenhado em cortar gastos. Como o governo vai fazer para que o crescimento da economia seja sustentável e não tão dependente de gastos públicos? O governo comemorou hoje a ampliação de crédito consignado e fala todo dia em mudança de comunicação. Lula parece esperar que as coisas tomem seu jeito em prazo ainda para ganhar as próximas eleições, confiante em fórmulas econômicas e políticas que deram certo lá atrás. Mas não é o que está acontecendo agora. A decisão foi unânime, o Banco Central voltou a subir os juros, 1 ponto percentual, chegaram agora a 13,25% ao ano. A próxima alta dessa mesma magnitude já foi colocada na mesa pelo próprio Comitê de Política Monetária, a reportagem de Carol Rosito. O BC abre a carta citando um ambiente externo desafiador gerado principalmente pela política econômica dos Estados Unidos. O Federal Reserve decidiu manter os juros americanos entre 4,25% e 4,50% ao ano. No cenário doméstico, o Copom apontou preocupações com o mercado de trabalho aquecido e com expectativas de inflação desancoradas. No boletim Focus desta semana, divulgado pelo próprio BC, a projeção para a elevação dos preços foi de 5,5%, superando e muito o teto da meta inflacionária. Pela primeira vez, o comitê afirma que a trajetória da dívida pública impacta os ativos financeiros e as expectativas dos agentes econômicos, portanto, a própria política monetária. A carta reconhece que o BC ainda acompanha com atenção a situação das contas públicas e o regime fiscal. Ao longo dos 2 primeiros anos de mandato, Lula atacou o Banco Central, à época comandado por Roberto Campos Neto, justamente por conta do patamar da Selic. Lula considerava que os juros estavam muito altos e que Campos Neto era parcial nas decisões. Uma vergonha esse aumento de juro e a explicação que eles deram para a sociedade brasileira. O presidente mudou, de certa forma, o discurso no final do ano passado. Lula garantiu a Galípolo, em vídeo publicado nas redes sociais, que o BC terá autonomia para tomar as decisões que ache necessárias. E o Banco Central tem mais um ponto nas listas de preocupação. A partir deste sábado, a gasolina e o etanol terão um aumento de 10 centavos. Para o diesel, será de 6 centavos. Isso é decorrente de um reajuste no ICMS dos combustíveis, fator que deve pressionar ainda mais a inflação. Lula e o governo se mantêm atentos à mudança, especialmente porque ela pressiona ainda mais o custo dos alimentos. Caminhoneiros já tratam como certo o impacto inflacionário para a alimentação e para o transporte coletivo. Caruso, isso que o presidente Lula uma vez chamou de explicação, que é uma vergonha para a sociedade brasileira, ela dada lá atrás pelo Banco Central para justificar, ou para explicar, melhor dito, o aumento da taxa básica de juros, é a mesma explicação que foi dada hoje, idêntica. Inflação, dívida e a política fiscal. E o governo vai fazer o quê? Pois é, William, no final do dia, as decisões acertadas de um banco central, elas são técnicas, né? Elas deveriam ser apartadas de considerações políticas, como tem sido feita nessa transição. Foi muito bem feita a ideia do Banco Central de ter sinalizado uma alta de 1 ponto percentual para agora e ter entregue, já ter sinalizado para março também
com a antiga composição do Copom, mostra para a gente que essa transição seria mais suave e técnica, justamente. O que o governo pode fazer a partir daqui? Acho que o Brasil precisaria persistir no ajuste fiscal. É como o Banco Central propriamente disse ali. Em persistindo no ajuste fiscal que o ministro Haddad tanto defende, de fato, a gente teria a política fiscal junto com a política monetária, remando numa mesma direção de redução de inflação, e aí no segundo momento a gente poderia ter o Banco Central cortando juros, que eu imagino que seja a vontade do presidente. Thaís, nenhuma surpresa no que o Banco Central disse, no que o Banco Central fez e no que o governo brasileiro está fazendo, ou você aguarda algum tipo de surpresa? Não, do Banco Central não tem surpresa. Agora, depois do comunicado, né, um comunicado com algumas coisas diferentes dos comunicados passados, e aí gerou um certo dissenso. Daqui a pouco até o Caruso vai poder falar melhor disso. Será que o Banco Central foi duro na sua mensagem sobre o que ele está vendo do cenário, que também seria um recado ao governo? Ou será que ele foi brando? Ele não vê um cenário assim tão arriscado e começa a enxergar a chance de não precisar subir tanto os juros? A leitura mais comum é de que o Banco Central, por exemplo, introduziu o problema da desaceleração da economia brasileira. Será que a economia vai desacelerar tanto? E por que isso chama atenção? Porque é a grande preocupação do governo. O governo reluta em aceitar que a economia vai desacelerar e vai cair. E isso veio para o cenário hoje do comunicado. Então, a surpresa que a gente vai ter do Banco Central mais para frente vai ser a forma como ele vai tratar a trajetória do cenário econômico a partir de agora, porque até março a gente já sabe que vai subir. Dificilmente o Banco Central não vai continuar subindo os juros a partir de maio, mesmo que ele não tenha sinalizado exatamente o que vai acontecer, porque as projeções de inflação estão muito fora, enfim. Mas a forma como ele vai tratar o cenário econômico é que vai chamar a atenção. Esse posicionamento do governo novo agora com o Galípolo, né? Primeiro dizendo que ele estava constrangido na decisão de dezembro. Ora, se ele está constrangido, ele não é preparado, ele não é independente, ele não tem altivez para tomar decisões, e agora dizendo que ele não tinha outra alternativa. Ou seja, ele também não tem a competência para tomar uma decisão diante do cenário. Eles não atacam, mas ao mesmo tempo eles praticamente desqualificam o Galípolo para ser presidente do Banco Central. E você, o que pensa sobre o aumento da taxa de juros pelo Banco Central? Será que a inflação continuará a subir de maneira descontrolada ou o governo começará a tomar medidas que sejam realmente efetivas para frear a inflação e, consequentemente, a alta no preço dos alimentos e dos combustíveis? Me conta aqui nos comentários o que você pensa sobre o assunto. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Até o próximo vídeo.